Algo pode acontecer na Terra tão rápido que o mundo inteiro só perceberá depois que já for tarde demais. Em um único instante, pessoas podem desaparecer enquanto refeições ainda estão quentes nas mesas e carros continuam ligados nas ruas sem motoristas. A Bíblia descreve esse momento com uma precisão impressionante e afirma que ele virá sem avisos. Nós somos o Notícias do Reino e hoje surge uma pergunta inevitável. Por que as Escrituras dizem que tudo acontecerá em um abrir e fechar de olhos? O que aconteceria ao mundo se milhões desaparecessem ao mesmo tempo? E quando esse instante chegar, você estaria entre os que partem ou entre os que ficam? Existe um evento descrito na Bíblia que por séculos dividiu teólogos, fascinou fiéis e intrigou até os que não creem. Um evento que não virá anunciado por sirenes, não será precedido por transmissões de emergência e não dará nenhuma oportunidade de preparação no momento em que começar. A Bíblia chama esse momento de arrebatamento. E a descrição que ela faz desse momento é tão específica, tão detalhada e tão diferente de qualquer coisa que a humanidade já experimentou que é impossível lê-la com atenção e permanecer indiferente. Não será uma guerra, não será um desastre natural, não será um colapso financeiro, nem uma pandemia. Em um único instante, tão rápido que não pode ser mensurado, milhões de pessoas serão removidas da Terra. Simultaneamente, em todos os continentes, em todos os fusos horários. No meio de uma refeição, no meio de uma viagem, no meio de uma conversa. E o mundo que restar precisará encontrar uma explicação para o vazio deixado. Mas antes de entender o que a Bíblia diz sobre esse momento, é preciso entender o que ele não é. Porque existem muitos mal-entendidos sobre o arrebatamento e alguns deles são tão enraizados que distorcem completamente o que o texto realmente descreve. A Bíblia descreve o arrebatamento com uma linguagem que não deixa muito espaço para ambiguidade. Em 1 Coríntios 15, Paulo escreve: Eis que vos revelo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num instante. Num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Num instante, num abrir e fechar de olhos, essa é a escala de tempo que o texto usa. Não horas, não minutos, um instante. Mas se isso realmente acontecesse, o mundo estaria preparado para o caos que viria em seguida? As casas serão invadidas e deixadas vazias. As refeições ficarão intocadas sobre as mesas, ainda quentes, abandonadas no meio do preparo. Os telefones continuarão a tocar, sem que haja ninguém para atender. Carros serão encontrados sem motoristas, batidos contra barreiras, parados em semáforos verdes com os motores ainda ligados. Aeronaves declararão emergências. Torres de controle entrarão em ação assim que os pilotos não responderem. Em segundos, as redes de transporte em todo o mundo entrarão em caos. E isso é apenas o começo. As cidades sentirão o impacto quase imediatamente. Os serviços de emergência ficarão sobrecarregados com chamadas que não fazem sentido. As redações vão se esforçar para encontrar respostas que não têm. As redes sociais serão inundadas com a mesma pergunta, repetida em todas as línguas e em todas as nações. O que acabou de acontecer? Os governos tentarão explicar. Os especialistas farão especulações. As autoridades pedirão calma, mas nenhuma explicação preencherá o vazio deixado. Imagine o impacto disso em hospitais, aeroportos e centrais de energia ao redor do mundo. Sistemas inteiros dependem de pessoas que, em um instante, simplesmente não estarão mais lá. E esse vazio não será limitado a uma nação, uma cultura ou um fuso horário.
Será global e simultâneo, indiscriminado na aparência, mas perfeitamente preciso na execução. Porque o arrebatamento não seguirá as divisões humanas, não respeitará fronteiras nacionais, denominações religiosas, classes sociais nem idiomas. Pessoas desaparecerão de todos os continentes, de todas as origens, de todas as idades. Em cidades conhecidas, em vilarejos que você não conseguiria encontrar no mapa, existem crentes cujas vidas não parecem em nada com a sua, que praticam sua fé de formas diferentes, sob condições diferentes, muitas vezes com um custo muito maior, mas que compartilham a única coisa que importa nesse momento. O Salvador deles é Jesus Cristo. E quando o arrebatamento vier, não refletirá as divisões da humanidade, revelará o verdadeiro corpo global de Cristo. Você já parou para pensar que esse corpo é muito maior do que qualquer congregação, qualquer denominação ou qualquer cultura consegue enxergar? Há ainda um detalhe que a Bíblia é enfática em deixar claro: não haverá contagem regressiva, não haverá aviso final, não haverá oportunidade de se preparar quando começar. Aqueles que partirem se foram para sempre. Os que ficarem enfrentarão um mundo permanentemente transformado. Jesus disse que chegaria um momento em que o mundo estaria completamente despreparado. Não porque não houve avisos, mas porque as pessoas pararam de prestar atenção. O arrebatamento, dentro da narrativa bíblica, não é o fim da história. É o começo de seu capítulo mais intenso. O que vem depois, o período que as Escrituras chamam de tribulação, é descrito como o tempo de maior turbulência que a humanidade já experimentará. Mas para quem estuda esse tema com seriedade, a questão mais urgente não é o que acontece depois do arrebatamento. É o que acontece antes, especificamente o que acontece agora, neste momento, enquanto esse evento ainda não ocorreu. A Bíblia não descreve o arrebatamento para gerar terror, descreve para gerar prontidão. Há uma diferença fundamental entre essas duas respostas. O terror paralisa, a prontidão mobiliza. E a prontidão que as Escrituras pedem não é logística, não é estocar suprimentos ou construir abrigos. É espiritual. É estar em um relacionamento real com Jesus Cristo que seja sólido o suficiente para que, quando o instante chegar, você esteja entre os que partem e não entre os que ficam. Porque esse evento não será acidente, não será coincidência e não será reversível. A pergunta que o arrebatamento coloca para cada pessoa não é teológica ou filosófica, é pessoal e é simples. Se esse instante chegasse agora, no meio desta frase, no meio deste dia comum, você estaria preparado? Pense nisso e venha para Cristo antes que seja demais. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.